Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Espero que todos estejam bem, desfrutando da paz do Senhor, que excede a todo entendimento humano. Que o grande amor do Pai seja derramado em cada coração, que seja feito um check-up completo na saúde de cada um, pelo Espírito Santo que está presente entre nós. Nada é impossível para Deus. Portanto, peço que fique atento na palavra, para que no final possa fazer uma entrega verdadeira em oração de tudo aquilo que te faz mal, tudo que ficou guardado em sua vida até hoje, de todo tipo de sentimento ruim, como, por exemplo, mágoa, amargura, culpa, tristeza, solidão, raiva, ira, ódio, angústia e tantos outros que prejudica o nosso coração e os nossos relacionamentos. Sabemos que estamos vivendo dias difíceis, de lutas e tribulações, nunca antes visto, e que precisamos aprender como enfrentar estas adversidades. Realmente sinto que as soluções e respostas não serão fáceis de serem encontradas. Portanto, só nos resta uma coisa a ser feita: a entrega verdadeira do nosso coração, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, crendo ser Ele o único caminho a seguir. Porém, vejo que atualmente existe muita santificação que é meramente lógica e mental, puramente religiosa, pois nem todos que estão dispostos a passar pela dor e sofrimento, através do qual se pode adquirir a mansidão, sejam fiéis e verdadeiros. O engano e a mentira têm sido usados por muitos que somente se importam consigo mesmos, não dando a mínima a quem possam prejudicar. Também não podemos deixar de lado o orgulho, a soberba, a vaidade, o ciúme, a inveja, desejos de vingança e tantas coisas mais que o ser humano tem usado para a sua sobrevivência, como também autodestruição. Mas será que isso importa nessa sociedade tão podre que nós estamos? A Bíblia já nos tinha advertido no Evangelho de Mateus 24:12, de que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E não é o que temos visto? Que amor é esse que estamos presenciando, onde só temos visto maldade e injustiça prevalecendo por todos os lugares? Como podemos amar ao próximo da maneira como estamos? Porém, só vamos conseguir realizar nosso intento de mudar ao nos submetermos a Deus. Ele é que vai retirar de nós toda a dureza de coração, para que possamos compreender a preciosidade da brandura de espírito neste mundo infeliz, dominado pelas trevas. É muito fácil encontrarmos justificativas para o que fazemos de errado, pois sabemos quais são as nossas transgressões. Basta querer parar de errar. Mas o melhor é permitir que o Espírito Santo sonde o nosso coração, pois ele nos conhece no mais profundo, sendo capaz de nos fazer compreender onde é que estamos errando. Muitas vezes, os nossos maiores inimigos não podem nos causar tanto mal quanto os nossos próprios pensamentos. Ouça o que eu disse. Muitas vezes, os nossos maiores inimigos não podem nos causar tanto mal quanto os nossos próprios pensamentos. E hoje o ataque é na nossa mente, nas áreas mais vulneráveis das nossas fraquezas. Portanto, temos de buscar intimidade com Deus todos os dias, estando firmes nos seus princípios,
procurando viver em santificação. Assim, as nossas orações, feitas com fé, segundo a vontade do Senhor, de acordo com as suas promessas, quer seja por bênçãos temporais ou espirituais, ou serão todas elas, por certo, plenamente correspondidas. Mas, infelizmente, as obras da carne têm prevalecido e o mundo tem nos oferecido como prato principal não o arroz e feijão que tantos brasileiros gostam, mas sim o engano e a mentira que rompe com a unidade e a comunhão, criando os conflitos que acabam destruindo a confiança em qualquer tipo de relacionamento. Assim, toda a inconstância em que vivemos do nosso dia a dia, com a família ou no ambiente de trabalho, tem levado também a igreja a um evidente clima de muita discórdia, proveniente pelo ciúme, inveja, competição e outras coisas mais. Na verdade, tudo isso nada mais é do que disputa pela fama, sucesso e poder, que mais tarde vai acabar por gerar seríssimos problemas. É o que está ocorrendo. Porém, o que nunca podemos deixar de nos lembrar é que temos um inimigo que lança a tentação para nos fazer pecar, que não conhece o amor e só tem ódio. Todos nós temos algumas áreas onde somos tentados fortemente e alguns hábitos que são difíceis de dominar. São estas fraquezas que dão ocasião a Satanás para agir, concluindo seu sórdido intento, que nada mais é do que matar, roubar e destruir. Então devemos saber lidar com as áreas nas quais somos mais vulneráveis. Existe uma grande diferença entre cometer o pecado e continuar a pecar. Até os cristãos mais fiéis às vezes cometem erros de pecar, mas não apreciam um pecado em particular ou escolhem cometê-lo. Um crente fiel que comete a transgressão e se arrepende verdadeiramente, confessando diante de Deus, encontra o perdão. Já uma pessoa que continua a pecar voluntariamente, ao contrário, se não se arrepender pelo que está fazendo e nunca confessar seus pecados a Deus, não receberá dele perdão. Tal pessoa está em oposição ao Senhor, não importando quais reivindicações religiosas vir a fazer. Não podemos nos esquecer de que Deus é fiel e justo. A decisão pela libertação somente depende da pessoa e será resultado da escolha que ela fizer quanto àquilo em que verdadeiramente acredita, confessa, renuncia, perdoa e decide abandonar, que seriam seus erros. Sendo assim, ninguém pode fazer nada decidindo por ela. A batalha só pode ser vencida e ter bom resultado se espontânea e conscientemente optar pela verdade. Tudo faz parte do processo de querer ser liberto. A maturidade não se adquire da noite para o dia. A vitória já nos foi dada, mas sempre será necessário dar muitos passos para alcançar a linha de chegada. Para que isso aconteça, o principal é procurar viver em santificação, renunciando aos envolvimentos com os pecados passados ou os que ainda estão sendo praticados. Em nossa vida cristã, nós lutamos contra principados e potestades, ou seja, forças malignas, compostas por anjos caídos, liderados por Satanás, que são demônios, que procuram nos derrotar. Para resistirmos aos seus ataques, devemos sempre depender da misericórdia do Senhor. Porém, vejo que a razão maior dos problemas e pelas causas que acontecem é porque o homem se afastou de Deus, voltou as costas
para o Criador da vida. Essa é a dura realidade, nua e crua. O ser humano encontra-se totalmente perdido, desorientado, sem noção do que faz, e o pior é que acha que está certo. Não importa quem esteja prejudicando para realizar os seus astutos intentos. Muitas pessoas estão sofrendo por isso. Alguns estão tão desesperados que acabam caindo no vício da bebida, se tornando alcoólatras. Outros entram no mundo das drogas, que pode ser um caminho sem volta. Outros partem para a pornografia, que leva à pedofilia, e acabam na prostituição, sendo que todas estas coisas, na verdade, só irão acarretar uma série enorme de problemas. E alguns, por não conseguirem retornar à realidade, ou seja, voltar a ser normal, chega até a praticar o suicídio. Isso está acontecendo muito nesses dias difíceis. Essa é a realidade do mundo em que vivemos, e muitos não acreditam que isso esteja acontecendo. Dizem, foi uma fatalidade, mas infelizmente estas fatalidades estão acontecendo normalmente todos os dias. São milhares de pessoas que não têm sequer qualquer tipo de estímulo ou vontade de viver por causa de tantos problemas e tribulações que estão enfrentando. A confusão tem se espalhado por todos os cantos da terra. Parece não haver mais nenhum lugar seguro. Medo, pânico e pavor têm tomado conta de alguns, causando fobia, fazendo com que percam a vontade até de sair de casa. Isso tem provocado alguns casos de extrema violência doméstica e muitas crises familiares que por muitas vezes parecem sem solução. Ou não se ter uma forma ou fórmula para contornar a situação. É em momentos como esses que a pessoa pode tentar encontrar a ajuda de alguém, buscando orientação através de um aconselhamento com palavras de sabedoria ou por uma ministração. Muitos podem pensar que ministrar alguém que busca cura e libertação seja igual a um aconselhamento. No entanto, são duas formas de tratamento totalmente distintas. Cada caso é um caso, e o que precisamos saber é o grau e a profundidade de cada situação de envolvimentos, ou seja, buscar encontrar a raiz do problema que está sendo apresentado, causando dor e feridas no coração. Não é fácil aconselhar alguém que está passando por situações terríveis, que tentou se suicidar, não importa o motivo, ou quem adulterou e não consegue perdoar a si mesmo, ou se arrependeu e sente culpa por ter praticado um aborto, que não deixa de ser um assassinato, pois uma vida foi impedida de nascer. São maldades e injustiças que foram praticadas que precisam de esclarecimento. Porém, grande parte dos nossos problemas e aflições, a sua origem e causa são de ordem espiritual. Na verdade, o que precisamos é saber discernir à luz da palavra, com entendimento do que o Senhor quer para nós. Assim sendo, vejo que um bom conselho pode ter sim certo valor de ajuda para alguns casos, mas na maioria das situações que envolve a cura interior das dores, do profundo da alma, ou uma libertação espiritual envolvendo homens com demônios, precisam ser feitas sim, com toda certeza, para que haja uma verdadeira libertação e a pessoa fique livre do mal. Assim, para que isso aconteça, temos de entender que cada um é um. Todo pecado é individual, como a salvação também o é. Ninguém vai alcançar o reino dos céus de mãozinhas dadas com ninguém. Assim sendo, cada pessoa, por direito, livre-arbítrio, pode fazer o que quer,
Mas cada ato de maldade e injustiça, que é iniquidade, terá suas consequências, e algumas podem ser destrutivas e cruéis. Agora quero entrar no tópico principal do assunto que está sendo tratado, para termos entendimento dos pecados que nos condenam diante de Deus, para que possamos abandoná-los de uma vez por todas e sermos livres. Porém, para que isso aconteça, o querer é a chave da libertação. Todos precisam decidir se quer ou não, sem dúvidas ou questionamentos, e dizer a si mesmo: eu quero ser liberto. Já dá para entender com o pouco falado até agora que todo pecado gera iniquidade. Portanto, devemos deixar de vez as transgressões para vivermos a liberdade com que Cristo nos libertou. Então, quais os pecados que nos condenam diante de Deus? Vamos à palavra. Em Apocalipse 21:8, o texto é bem claro e nos diz: mas quantos aos tímidos? Algumas traduções também têm covardes ou medrosos. Tímidos, covardes ou medrosos são aquelas pessoas que não querem proximidade com Deus. Eles até acreditam que Deus exista, mas não querem saber de Deus. E aos incrédulos? Incrédulos é todo aquele que não crê. Aos abomináveis. O que significa essa palavra abomináveis? Abomináveis são todas as pessoas que praticam atos de perversão sexual, ou seja, o sexo praticado fora da maneira como Deus criou. Depois fala dos homicidas. Em algumas outras traduções também encontramos assassinos e suicidas. O que significa isso? Homicidas, assassinos e suicidas. Que ninguém tem o direito de tirar a vida. Deus dá e Deus tira. Depois fala dos fornicadores e dos adúlteros. Fornicação, sexo fora da aliança do casamento. Adultério, aquele que trai o cônjuge. Está dando para entender claramente o que estou falando. Depois fala dos feiticeiros. Feitiçaria. São todos os tipos de situações que nós vivemos fora da palavra de Deus. Porque as leis de Deus são veementemente contra o ocultismo e a feitiçaria. A feitiçaria era punida com morte, pois se tratava de um crime contra o próprio Deus. Invocar o poder dos espíritos violava e ainda viola o primeiro mandamento, para não adorarmos a outros deuses. Portanto, a feitiçaria sempre foi uma rebelião contra Deus e sua autoridade. Na verdade, quem faz isso se ajuntando a Satanás e não a Deus. Está se ajuntando a Satanás e não a Deus. Depois a palavra diz a respeito de idolatria. Um ídolo pode ser representado não apenas por imagens de escultura, de barro, de pedra ou de madeira. Pode ser qualquer ideia, habilidade, bens ou pessoa que alguém considera mais do que a Deus, um cantor famoso ou até o próprio pastor. Assim sendo, idolatria é tudo aquilo que colocamos em primeiro lugar acima de Deus. Deus tem de estar em primeiro lugar em nossa vida. E finalmente está escrito no versículo, Apocalipse 21:8, e quanto aos mentirosos, podemos ver o quanto a mentira é perigosa, pois não existe grande ou pequena, mentira sempre será mentira. Então, todos estes pecados que foram colocados agora são pecados de condenação diante de Deus.
E na sequência está escrito: sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Segunda morte, segundo os maiores estudiosos da Bíblia, significa separação de Deus para toda a eternidade. Pois segunda morte, morte espiritual, ela não existe. O que existe é para quem pratica pecados não confessados em arrependimento sincero e verdadeiro, poderá ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que nada mais é do que o inferno, atormentados para toda a eternidade. Amém, queridos? Neste momento eu gostaria que nós orássemos. Vamos fazer uma oração. Pediria que você fechasse os seus olhos e repita comigo. As tuas armas, Senhor, são poderosas para derrubar todas as fortalezas que o inimigo construiu na minha mente, corpo, alma e espírito. Portanto, eu me rendo a ti, clamando a tua misericórdia. Com a tua mão de poder, derruba agora toda estrutura de mentira e engano, apagando do meu ser todos esses registros da iniquidade que o inimigo deixou gravados em minha memória física, emocional e espiritual. Com teu sangue, Senhor, apaga todos eles. Renuncio aos pensamentos de maldade que me perturbam, levando a minha mente cativa aos ensinos da palavra de Deus. Peço perdão, Senhor. Renuncio aos pecados de conduta, como arrogância, orgulho, presunção, vaidade, preguiça, teimosia, falta de perdão, timidez, ansiedade, autocomiseração, autorrejeição, passividade, autoritarismo, brigas, inimizade, calúnia, cobiça, confusão, covardia, crimes, críticas injustas, crueldade, difamação, egoísmo, inveja, ira maligna, medo, pânico, mania de doença, depressão, rejeição, abandono, mágoa, derrota, maldade, mentira, falsidade, murmuração, obstinação, ódio, vingança, vícios, fumo, drogas, jogos de azar, assaltos, roubos, embriaguez, facções e pensamentos impuros. Na minha confissão, segundo a tua palavra, e conforme está escrito em 1 João 1,9, eu recebo o teu perdão, Senhor, e a purificação de todos os pecados confessados, os que foram por mim praticados, cancelando-os em o nome de Jesus Cristo. Cubro-me agora com toda a armadura de Deus, conforme está escrito em Efésios 6. Coloco o capacete da salvação para proteger a minha mente de toda dúvida, a couraça da justiça, guardando o meu coração, o cinturão da verdade, que me livra de toda mentira. Abraço o escudo da fé, que me protege das setas inflamadas do diabo. Calço em meus pés os sapatos de Deus, para que eu prossiga proclamando o evangelho da paz, e tomo da espada, que é a palavra de Deus, que me capacita a tomar uma atitude ofensiva contra Satanás, e peço que o Senhor me fortaleça com todo o seu poder, me cubra com teu sangue, me capacitando com sua força, para que eu possa permanecer na luz. Amém.